boa noite. Sou o Renan. Eu sou a Carolina. Cacá. E a gente está começando o ciclo Sem Conteúdo de Dança, que faz parte do nosso projeto de fomento. A gente está muito feliz de que você tenha topado, Sônia. Nossa, eu feliz com tudo isso. Sim. Acho que vai ser... A gente está mesmo com muito desejo de que isso seja uma conversa antes de qualquer coisa. São 9 encontros, é 9, né? PP no total. Nossa, que bastante. E a gente quis chamar não só pessoas que a gente quer ouvir, mas gente que a gente tem curtido estar por perto, tem sentido vontade de estar mais por perto. Conversar, Parece- né? A gente conversar. Parece que o intuito desse encontro é isso, assim, é trocar uma ideia com gente que a gente encontra uma vez ou outra, num festival ou outro, São Paulo nessa correria, é tentar ter um tempinho para aprofundar algumas coisas. Então, obrigado novamente por ter topado. E acho que vou te passar a palavra para Obrigada. a gente pensar. Eu que quero agradecer de verdade, muito de verdade, porque eu pensei, as coisas que eu fiz como gestora nem beneficiaram eles dois que nasceram nos anos 90, né? Eu falei, Eu nasci nos anos 90. Só Aqui o é Renan. 80. Eu tinha anos 90. 80, Sônia. Acho que é o né? único. Também, gata. Então, tá aí. Talvez. Você não é dos 90? Você é Eu dos sou 90. eu sou dos 80, sou de Só 87. É só o Renan de 90. Então tudo Nossa, bem, novinho. aquele que tá errado. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que curioso, porque eu nunca fiz nada diretamente com o Renan e a Cacá. Não curioso, mas que massa, na verdade, né? E por algumas coisas que estão acontecendo, eu estou me vendo, assim, sei lá, encaminhada a pensar o que eu fiz como gestor, né? Que eu nunca fiz esse exercício. Aí tem duas coisas acontecendo que eu deveria. Olá, olá. É, Se achegue. Obrigada. e por causa disso, e também do pouco que a gente conversou, porque a gente, na verdade, não conversou, né? Eu fiquei com a sensação de que o interesse era pensar esses últimos, sei lá, 24, 25 anos, como é que estava o campo artístico, como é que estava o quadro, Olá. The King of Dancing Queen, The King Queen Dance. Conseguiu estacionar, etc. E aí eu fiquei pirando, eu digo, se for isso, porque tem que ser isso, né? Um pouco de receio de estar falando só de mim, como é que é ser isso e tal. Bom, mas se eu falar de uma trajetória que é a minha, tem que falar de mim, enfim, um pouco, né, essa história. Aí eu pensei, bom, quando eu entrei na dança, que foi nos anos 90, fazia dança, fazia aula de dança, né? E era uma coisa assim, tinha o balé estágio, tinha o Cláudio Viana, tinha o TBD, sabe o que é o TBD? Tinha o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, e lá se reunia o TBD no Teatro Brasileiro de Dança, que a Clarice Bujanra liderava, e dava aula lá, a galera mais foda, Sônia Mota, todo mundo dava aula no TBD. O balé estágio, para quem estava na onda do balé moderno, e Centro Cultural São Paulo, Oswald de Andrade, os cursos eram de graça, né? Então, a gente começou a se reconhecer algumas pessoas que frequentavam os mesmos lugares. Aí, por que quem é você, como você chama, não sei o quê. Então, a gente criou um grupo, que era Ana Terra, Valéria Cano, Thelma César, que é da Companhia dos Pés, do Ceará, de Alagoas, o Aloysio Vaz, que mora há muito tempo na Europa, eu e o Chico, que era um médico apaixonado por dança. E a gente criou um grupo que se chamava Panópticos, e eu lembro que durou pouco, 2, 3 anos, de uma pequena matéria da Helena, que ela deu a página carbonada, assim, né? Que fazia com carbono, não é assim?
e que falava quem são essas pessoas que estão falando de pesquisa em dança. Não tinha pesquisa em dança. Nos 90, não existia falar isso. Ou que é um grupo autogestionário, que hoje a gente chamaria de coletivo de dança, coletivo artístico, né? Mas naquela época. Bom, mas eu sei que a gente bateu na porta para começar a falar de política cultural. Não tinha nenhum edital, não tinha nada disso. Então, ou você conhecia alguém da Secretaria da Cultura que te atendesse, ou nada para você jamais. Quase precisando de uma camiseta para tirar essa blusa aqui, que está quente para cá. Mas, Tem um ventilador, eu posso ligar. tá, e uma camiseta? Olha, eu queria, eu quero. E aí, a gente não conhecia ninguém da Secretaria da Cultura, mas batemos após, era o Celso Cury, que disse sim. O que a gente pediu? O que a gente pediu? A gente pediu para pagar assim, a nossa formação. Quer dizer, a nossa formação. O tempo Sim. dos professores que a gente queria fazer aula e não tinha dinheiro para pagar. Cláudia Liana, que só dava aula no Ruth Rachu, que era Marília Pera fazia aula. E nós fazíamos trabalho com que dinheiro, né? E ele disse sim, desde que ele dê aula para o grupo de vocês e depois aberta a todo mundo, nada mais justo. Né? E assim foi. Vou tirar a camiseta. Dá um tempinho. Pessoal, tem as comidinhas, tem bebidas. Obrigada. Só lateralzinho. Estão só na uvinha, que essa muito gostosa. Ah, pode, mas olha. Arrasou. Não é? E aí, era aula, eu lembro, com Denilton Gomes, Tião Carvalho, lá, super legal e tal. A gente se apresentou raras vezes. Aluno favorito, passou pelo grupo, ok, acabou o grupo. A Oswald de Andrade era um case de sucesso de política cultural, da perspectiva da formação, sobretudo. Era um povo que dava aula lá, a Guarda Barnabé criou a Escola Livre de Música, o Laje, a Pedagogia de Teatro, eram formações grandes, não eram 4 dias de aula, era um Tarantino do cinema, estava falando disso. Na Oswald de Andrade. Então, todos isso. Por muito tempo. E nesse começo, porque é do Kassab que chamou Fernando Moraes para pensar esse programa, que a perspectiva maior é de formação. Foi exportado. Argentina, Uruguai, tudo virou realmente um modelo de política cultural. Né? E eu quero dizer que não existe mais porque o Tarcísio de Freitas fechou. Para que todo mundo saiba, eu quero repetir. O Alckmin já tinha fechado umas meia dúzia, não sei o quê, né? E sucateou as outras. Então, e só não tinha ninguém na área de dança. Era forte em artes visuais, em cinema, literatura, tudo. E a Helena Katz me indicou. O grupo tinha acabado, eu entrei. Então, eu entrei para o mundo das instituições, sem saber o que fazia, não sabia. Né? Mas chamei essa galera para dar aula. O Klaus dava aula naquela entrada, assim, aquele grande vão ali, eu não sei quanto vezes a gente terminou, chorava. Foi muito massa. 2 anos depois, já estava tudo sucateado, ninguém recebia salário. Fui para o Itaú. A princípio tinha também uma verba destinada para os Oswald, que era uma verba... Subdívida. Ah, tá, não, mas aí eu lembro que eu saí. Eu peguei já o rapidinho final, porque assim, o projeto, por exemplo, de pedagogia do teatro, que era tudo, aula de iluminação, aula de trilha, era muito completo, gente, era muito legal. A criação de uma escola livre de música, era muito. Todas aquelas salas pequenas eram aulas de instrumento, as pessoas ficavam treinando violino, não sei o quê.
aquilo ali era um lugar assim, que ninguém queria sair, era um maior ponto de encontro. E foi sucateando, sucateando, sucateando. As pessoas roubavam os aparelhos de som, levavam os equipamentos. Foi uma tristeza, uma tristeza. Ok. Aí o Itaú Troll, que era o Ricardo Ribemboy, que eu dirigia, ele criou o Música Cultural. Que era... eu nem falava política cultural, eu não pensava nesses termos, não sabia nem política o que era, entendeu? Era uma política cultural, institucional, também privada, né? Incrível, porque não dá para dizer que foi o primeiro, mas foi praticamente o primeiro a apoiar desenvolvimento de pesquisa. O único que teve antes foi a Fundação Vita de Artes. Só. E também inspirado nisso, o Ricardo Ribemboy faz, só que era muito... Nossa Vida é incrível, mas era assim, ele queria fazer um programa nacional, né, assim, com um tripé de desenvolvimento de pesquisa, produção, pagar a produção e pagar a circulação. Um era um projeto linear, um projeto incrível. A Nayas foi a primeira estagiária da minha equipe. Aí ela vai me ajudar a lembrar uns negócios aí. Ela nasceu nos anos 90, então ela era um Tem duas bebê. pessoas agora. Agora tem Duas dos anos 90. Então tá Desculpa. Aí, e também parece que foi o primeiro departamento de artes cênicas que o carro-chefe era dança no teatro. O Ricardo queria alguém de dança e não de teatro. Primeiro porque ele gostava muito, porque ele tinha um certo senso de vamos equilibrar onde não tem coisa. Então tá, então eu me vi quase sem experiência com essa responsabilidade, um programa nacional. E tinha o que eles chamavam de eixo curatorial. Do ano 2000, porque nasci no grupo acho que em 96, 97, não sei, no ano de 99 que a gente criou, em 99, abril de 99. O eixo curatorial era o artista pesquisador, o Leonardo da Vinci, lá, não sei como é que era, como é que chama aquela obra dele. Isso, era simbolizado por isso. E aí eu chamei a Fabiana Brito para pensar comigo. A equipe era ridiculamente pequena, né, na real. Sei lá, 3, 4 pessoas. A Cris Espírito Santo já estava com vocês para falar? A Cris e o Cacá e eu. E você? 4 pessoas. Um era produtor mesmo, era estagiária, e a Cris Espírito Santo era minha, sei lá, assistente. Não sei. Bom, e era muito grandioso para mim, assim, foi muito louco. Eu só estudava no Centro de Estudos da Dança, da Helena, não tinha nenhuma educação formal em dança. Ok. E o que realmente mais tomava meu tempo, meu espírito, tudo, era pensar como fazer um projeto nacional. O que faria sentido no Brasil inteiro. Se eu pensasse só na região sudeste, provavelmente o que o Espírito Santo precisava não era exatamente o que São Paulo precisava, né? Só na região sudeste, imagina. Eu me lembro que eu não sei se você estava, né? Mas eu me lembro que eu falei, bom, vamos começar assim. Botei lá a minha equipe e falar, as capitais do Brasil. Metade do norte e do nordeste ninguém sabia. Nós estamos falando disso. E eu levei a sério o negócio do projeto nacional, eu levei a sério. Foi tão louco que não tinha redes sociais. Assim, meus colegas de outras áreas fizeram outra coisa, porque assim, você traduzia essa política. O artista é pesquisador. Como nós de dança traduzimos, né? Muita conversa com Fabiana, era ou o criador-intérprete, a gente chamava de criador-intérprete, ou o artista, o bailarino pesquisador, o coreógrafo pesquisador, ou o criador-intérprete, né? Nós nomeamos assim, e decidimos fazer com dança contemporânea e não outras, não sei, vertentes, não sei.
para dança, como dança étnica, como dança moderna, como balé, porque pouco que tinha ia muito mais para essas áreas. E não. E por quê? Com certeza, pensar em artista pesquisador era muito mais a dança contemporânea. Não tinha o que discutir a respeito disso. Então, nós pensamos numa bolsa de estudos, o que faria sentido no país todo. Isso, muita conversa, muita noite sem dormir, tudo, né? Ok. E tinha umas coisas assim, eu precisava de um coordenador em cada estado para divulgar na sua cidade, pelo menos na capital, que isso existia. Ninguém nem sabia o que era entalho cultural. Claro, você está em Fortaleza, por que você sabe que existe entalho cultural? Óbvio que você não sabe. Você não atua lá, né? Então, era uma coisa que aí a Helena, a Dulce, quem elas conheciam, passava contato, eu pegava, explicava tudo, nunca ajeitando, ia para lá explicar o que era o projeto, explicar tudo lá. Mas, mais na metade do país, ninguém me conhecia. Ninguém, né? Então, eu me lembro, só para dar um exemplo. Ceará, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Alguém falou assim, olha, tem uma família famosa, família de dança famosa no Ceará, que é a família Timbó. E o Chico Timbó dança no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Lista amarela, aquelas páginas amarelas, Chico Timbó. Eu ligava para Chico Timbó, pedi o telefone da irmã dele no Ceará, falar quem eu era, ele falava, é Trote. Eu digo, não é. Era um negócio, era isso, estamos falando disso. Não tinha internet, galera, não tinha internet. E eu sou tão louca que eu acho que eu virei um transtorno obsessivo compulsivo depois do mundo, porque eu pensei assim, bom, se eu tiver só uma pessoa em cada capital, se essa pessoa é bem louca, só vai chamar os seus, fudeu meu projetão, entendeu? Eu quero 2 pessoas em cada cidade. Aí, filha, liga, e telefone, liga, e quem é você? E por que você está me ligando? E que povo vai estar por lá? Uma loucura. A região norte e centro-oeste não foi logo na primeira e segunda edição. Ninguém nem conhecia, ninguém que conhecia, nem Chico Timbó na lista telefônica, entendeu? Tirando Brasília, sem informação de nada. Bom, estamos indo, vamos. Bom, eu vou encurtar, né? Encurtar, mas... Tá ótimo. A gente tinha uma coisa, a gente estudava com a Helena, né? Teórico prático, não se separa, não sei o quê. Então, a gente precisava conhecer os contextos, para quando viessem os trabalhos de lá, a gente saber de que contextos vinham. Então, nós convidamos 12 pessoas que a gente nem chama, vai falando, serem coisa lá. Não sou mais tua chefe, interrompe. Tá. Minha professora de ginotônicos agora. Dos pesquisadores. Dos pesquisadores. A gente nem queria chamar de pesquisadores, porque era quem a gente conhecia. A gente chamou de mapeadores, para não chamar de pesquisadores. Até algum rigor, entendeu? Essas pessoas viajavam, entrevistavam todo mundo, que essa coordenadora reunia, para começar a ter dados sobre o país. Dados esses. Quantas companhias de dança tem ali, quantos festivais, se tem faculdade, se não tem, se tem curso de dança nessa faculdade, enfim, porque às vezes as pessoas faziam assim, entravam na educação física, ou entravam, eu lembro da Suzy Martinelli em Brasília, que estava lá com criatividade, ela entrou na psicologia, que era o mais próximo de dança, para trabalhar criatividade em dança, não tinha. Tinha a Unicamp e a UFBA. Imagina o Brasil desse tamanho, né? Aí os mapeadores iam trazendo tal, e tinha, tipo, 7, tudo isso eu recordei essa semana, lendo esses livros aqui, lendo, folheando. Tinham 7 e a gente chamou de curadores assistentes, que também esses coordenadores locais chamavam as pessoas para se apresentar, porque para a gente saber quem viria para São Paulo, fazer uma seleção de quem viria para São Paulo.
Então, por exemplo, quem eram esses 7? A Rosa Hércules era uma, a Nirvana Marinho, aí tinha do Sul, do Rio de Janeiro, tinha, né? Tinha a pessoa do Nordeste, que não lembro quem era. Sandra Nunes, do Sul. A Sandra, do Rio Grande do Sul, que ia e essa coordenação. Eu confesso assim, ninguém fez isso nas outras áreas. Foi uma coisa realmente, uma trajetória de herói, assim. E elas eram 7 mulheres, pré-selecionavam tudo que não fosse balé clássico, balé moderno e dança étnica, entrava. A gente não tinha esse critério, entende? Assim, começando a estudar, gente. Então, o que não era isso, entrava. E depois vinha para São Paulo. Posso perguntar o que era dança étnica? É o que você sabe que se de um certo imaginário, mas geralmente, sobretudo no Nordeste, tinha a ver, porque a gente não chegou no Norte, tinha a ver com danças tradicionais, qualquer uma, danças de tradição, deixa eu ver aqui, de étnica, que tinha como intenção maior conservar a dança original. Então, nesse sentido, porque tinha um monte de trabalho que trabalhava com danças culturais, como se chamava na época, e estava dialogando com isso, mas não estava na intenção de conservar e buscar cada vez mais a origem. Então era um pouco isso daí que a dança étnica, a dança tradicional. Porque acho que também nessa sua narrativa, a ideia de pesquisa tem uma ideia de movimento não em sentido de origem, em sentido de desenvolvimento para alguma outra direção. Né? Então, por exemplo, se a pessoa fazia, sei lá, Graham, Cunningham, ou o que fosse, e que ele reproduzia apenas a técnica, então geralmente tinha que ter alguma coisa meio híbrida. A pessoa estava fazendo qualquer mistura com qualquer mistura. Poderia ser ingênuo, não importa. Não importa. Ele não estava fazendo o que ela fazia numa aula de Graham. Era isso. Para se entender como pesquisa, né? Para se entender como pesquisa. E a ideia dessa bolsa é que essas pessoas do Brasil, elas tinham que vir para São Paulo para fazer a bolsa aqui? Não. Ou as bolsas eram distribuídas? Eram lá. Eram lá. Eram lá. Agora, assim, uma coisa que foi uma decisão minha, difícil, que era, durante uma semana, 9 dias, todo mundo vai ficar aqui. Porque isso é que é criar rede. A gente não se conhece. A gente não se conhece. Era muito dinheiro, porque nós estamos falando, tinha ano que eram 90 artistas em São Paulo, tinha ano que eram 115 artistas, estava revendo os números. Você entende? Porque assim, se seleciona 25 trabalhos, mas assim, veio iluminador, veio não sei o que lá, eram 100 artistas que eu começava numa sexta, acabava no domingo, davam 9 dias, todo mundo aqui. O que surgiu disso é muito mais do que vocês veem nos textos. A quantidade de mostra, eu me lembro dessa conexão sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que ela sabia, Marília Veloso sabia que a Sandra Meia existia, eu esqueci quem era do Rio Grande do Sul, e fizeram uma mostra dos 3 estados, um pequeno festival. Estou dando um exemplo, centenas, de colocar as pessoas juntas. Isso. Era muita grana, era um hotelzinho. Mas os caras iam destruir o hotel anyway, né? Então, assim, então era melhor, né? Depois eu conto uma que o César adora, que é do Puxado. Então, assim, eu poderia dar mais meia dúzia de bolsas fácil. Mas foi uma decisão, realmente, que eu não me arrependo, assim, até hoje. Então, tá bom. Então, é isso. Primeiro ano, vieram 45 projetos foram selecionados, sendo que nem eu, dando estudado China, né? Não, 45 nunca saiu da minha cabeça, porque Fala. 45, né? Não digo do Brasil inteiro, como eu disse, ainda Centro-Oeste e Norte demorou, né, para a gente chegar. Vieram para cá, faziam cursos de dança contemporânea, me lembro que foi da Zambrano, que na época que dava aula para as companhias todas, fazia curso, sei lá, de
mercado cultural, de curso. E para dançar no palco cultural, no Meninos foram 8 ou 10. Mas foram selecionados 45. Que, assim, eu me lembro de gente falar assim, sabe quantos anos demoraria para conhecer esse mundo de dança? E realmente, para mim, essa era a base importante, assim, sabe? Assim, nosso analfabetismo a respeito de nós mesmos era tanto que quando, nesse primeiro Rumos, eu não tenho nenhuma imagem no sentido de interesses artísticos. Era como, imagina, sabe aquela cortina do Alfa, caiu. Aí você vê, você fala, fuck. É gente, é coisa. Assim, e a primeira coisa que você pensa as coisas acontecem independente da falta de política cultural, por exemplo. As coisas estão acontecendo. A galera tá se ralando, árido pra caramba, mas a galera tá fazendo. Então, assim, caiu a cortina do Alfa, eu falava assim, como é que você... Gente, nunca pensei essa pessoa que não trabalha com diversidade. Nunca pensei. Eu não tinha... Fiz lá meia dúzia de aula de dança, fiz um negocinho, né? Era uma coisa muito grandiosa. Então, ok, primeiro ano foi. Segundo ano, continuava os pesquisadores, e tinha sempre seminário de todos os pesquisadores, porque não adiantava eu assistir uma pessoa de Fortaleza. Não adiantava, isso não me localizava. Então, tinha seminário sempre com uns 12 pesquisadores falando o que eles encontraram de informação lá no campo. E a galera assistia tudo. Ok, aí segundo ano que tem. Bom, não falei muita coisa, mas deixa pra lá, já fui pro Rumos. O que existia antes de eu entrar no Rumos, né? Os festivais como o Caldo, o Comfort, etc. Então tá, o primeiro ano eu chamei de desnudamento. Até peguei uma frase da Fabiana que ela fala, uma tal função se aproxima mais da noção de desnudamento do que de revelação. Exatamente isso. Era um desnudamento de tamanho. Era assim, você falava assim, então infinito é isso aqui. Entendeu? Era uma beleza, e assim, tinha que ter mais, enfim, tal. E eu me lembro que só para... eu pensei, o César falou, eu falei, César, vai ficar chato, vou ficar falando de números, não sei o que. Ele falou, você conta umas histórias engraçadas. O que eu pensei, eu digo, eu vou trazer uma memória de cada edição. Dessa edição, a Nália Timbó, justamente a irmãzinha de Chico Timbó, que tinha um projeto na periferia de Fortaleza, que eu fui lá ver, muito massa. Ela veio comigo, com os olhos cheios de lágrimas, assim, ela falou, olha, eu sofro tanto que as donas da dança, que a gente bem sabe, de Fortaleza, diz que eu não faço dança contemporânea, e eu fico muito triste, e não me aceito, não me convido, não me incluem. Eu entendi, eu não faço mais. Gente, ela estava tão assim, emocionada. Ela falou, e tem mais uma coisa, eu não quero. Não. Muito lindo, cara. Aí eu peguei uma lembrança de cara, essa foi a Nália de Bob vindo falar comigo. Parou de sofrer deles falarem, você não faz, e ela fala, ela não nem sabia o que era, eu não faço. Eu disse, não quero fazer isso, tem mais essa. Aí, foi um super sucesso, etc. Mudou a direção do Itaú Cultural, e a segunda edição quase não houve. Pra você ter uma ideia, gerou uma puta correção. Pra você ter uma ideia, eu acho que a Naya nem estava mais. Tem um folderzinho que é muito pequeno, que não quero ver. Talvez tenha na bolsa ali amarela. Tinha a cartografia, né? Tinha edição de livro, tudo. Tá. No 2003, quase que não teve rumo, só conseguiu fazer isso. Nossa, Júlia. Quase não teve, eu guardo, tipo assim, porque o único... eu não sei onde eles meteram o dinheiro do Rumos Dança, para eles terem,
Mas mudou, não era mais o Ricardo Ribemboy, tá? Mas os outros rumos das outras linguagens Tudo tinha na mesma. tudo só na que mesma. esse aqui tinha- Mudou, né? Não era mais o Ricardo Ribemboy e tal, né? E foi o rumos mais, não sei a palavra, forte, não sei a palavra, avassalador. Estamos falando do ano do samba do Crioulo Doido, do banho da Marta Soares, da Cíntia Cunifras. Foi o segundo. Então, foram 420 inscrições, né? E só 14 selecionados, mas a gente selecionou mais. Mas 22 mandaram seus trabalhos em vídeo, que era até VHS, eu acho, na época. Então, tinham salas que a gente estava passando outros 22 trabalhos. Então, foi tipo 22 com 14. Faz a conta aqui. Isso. E aí vieram 69 artistas para São Paulo e tal. Então, assim, depois daquele desnudamento, eu fiquei pensando algumas palavras, algumas coisas, veio uma sensação de complexidade no melhor termo, no melhor, né, acepção do termo, assim. Nesse ano, tinha Adela Banana, Catarina e Ângelo Madarina, Corpos Nômades, André Vidal, dirigido pelo... isso na Galeria Vermelha, performance, não tinha antes, dirigido pelo Matheus Daquergali, Cíntia Cunifras, que foi tipo, todo mundo, e essa mulher é de Curitiba, Cristina Moura do Rio, Gícia Amorim, a Lívia Seixas com a Sheila Areias, Luiz de Abreu, Mata Soares, Rodrigo Quick, que é o Wilson, Pedro Rosa e Wagner Schwartz, do Fernando. Eu me lembro de umas vezes que o Wagner falava assim, eu nunca ia conhecer a Vera Sala se não estivesse aqui, conhecer essa mulher, eram umas coisas assim. Mas eu me lembro que, assim, na comissão, de, sei lá, 300, não sei quantos projetos, era fácil chegar no metade, que eram esses projetos que a gente falou, do clássico. Aí, tu tinha lá 200 para dar conta. Desses 200 para tirar 100, tu sofria um pouco, mas tu tirava. Do 100 para 25, era foda, porque aí é o mundo do ser justo. Não tinha como. E eu me lembro, sabe de quem defendeu o projeto do Luiz Abreu? Henrique Moura. Foi por isso que eu não esqueço. E o Alejandro, né? Sempre assim, os amigos, que era tipo assim, batilha, até para Helena e Dulce. Era uma coisa assim. Não é que elas não quiseram de jeito nenhum. É que cada um tinha uma lista que ficava de fora um monte de coisa que elas queriam. E eu me lembro do Henrique Rodovalho falando com ele, porque eu já era mais escrito, como o da maioria. Era uma coisa muito simples. Ele estaria no camarim, no tocador, se maquiando, tal, bem clichê assim, sobre essa... esse homem gay que foi assassinado, que é aquele do samba, né? Eu lembro do Henrique falando assim, olha, isso para virar um clichê, uma bobagem, é isso aqui. Só que quem neste país vai apoiar isso? Eu defendo esse projeto. Ninguém vai apoiar. Uma bicha preta falando de um gay preto assassinado na Marechal Deodoro. Ninguém. E o Alejandro, no sentido mesmo de corpo e tudo mais. O que ele apresentou era 100 vezes melhor. Assim, era o que a gente sabe que é, né? E nesse ano, o projeto já ficou conhecido, porque aconteceu de eu conhecer o Christophe Avremé, que era uma pessoa importante da dança contemporânea na França. Ele falou, isso não existe, que já tem isso, não existe. Como é que você faz isso? Aí veio com o Jerome Bell. E o Jerome Bell ficou louco pelo samba do produtor e a Cíntia Cunifras. Eu falava, gente, isso não existe lugar nenhum, vocês estão fazendo aquilo melhor do que tocava no mundo. Foi todo um rolê com isso. E foi o ano do banho, sabe? Foi e pouquíssima grana. Veja, não só o Luiz, pela primeira vez na vida paulista, né, gente? O rolê, como eu falei, está acontecendo. A galera está discutindo gênero, raça, preconceito há muito tempo. A gente como chegava.
A galera tá batalhando, tá lutando lá. Mas não só, ele estava falando de raça, de gênero, de preconceito, como ele estava falando isso politicamente, explicitamente, politicamente, pra caralho, que também não se falava assim, tão abertamente politicamente, como ele quebrava tabu, porque um homem preto com bingolim de fora não fica em sério. Não fica. Mulher, sim. Homem, tirando o Zé Celso, ninguém ficava. Nesse mundo, teatros da Avenida Paulista, né? Em Não sei que fosse 2003, para PT. ser hipersexualizado, como uma figura e nesse lugar do ícone do homem preto para reproduzir. O cinema fazia muito isso ainda. Né? Na dança, pelo menos assim, esse pequeno recorte de gente, a gente nunca tinha visto. E esses tabus que ele quebrava, assim, ele ensinou um pouco a lutar, sabe? Não sei, tinha muita coisa em jogo. Tinha muita coisa em jogo. E era muito bonito, porque podia, não sei, podia ser importante. Eu não sei, incrível. Mas era importante e era incrível. Né? Foi assim, um divisor de águas a história da dança paulista. Né? Ou talvez brasileira, né? Tinha alguma, entre esse primeiro projeto que poderia ser muito frágil e o resultado, qual era o tipo de acompanhamento? Não Ou era tinha. assim, vai aí, faz? Não tinha, vai aí. A Foi gente, bem uma inclusive, não exigia apresentação. Saquei. Nunca, mas todos sempre optaram, né, Nayá? Porque assim, da parte do primeiro ano não, mas a partir do segundo eu começava a vir curador, eles tinham dinheiro para produzir. Então, fez figurino, fez não sei o que, tudo bem, não vai levar iluminação, não sei o que, mas ele chega lá na sua cidade, ele está com metade do negócio pronto. Então, todos optaram, todos. Teve um ano que a Marta falou do projeto e não apresentou. Não me lembro de outro. Né? Podia, não era obrigado. Ele tinha que dizer o que ele fez com a bolsa, naturalmente, mas ele podia conversar, desenhar, se quisesse, não deu, mas todo mundo apresentava. Eu me lembro do Luiz me falando, uma sensação, eu fui anotando aqui as minhas sensações. Parece que as pessoas começaram a estudar, porque antes você coreografava, você criava uma coreô, mas assim, estudar. Via pelo que a gente lia nos projetos. Podia ser sozinho, não estou falando de faculdade. Só estudar, ler, assistir coisa, botar referência na escritura do projeto, citar. Isso é uma coisa que eu relendo aqui, eu não tinha muito essa sensação. E tem uma coisa, coincidiu também com o momento de criação de faculdades de dança no Brasil. Exatamente. Que isso foi captado também pelo mapeamento contextual, né? Acho que nas 13 faculdades de dança, em 3 anos do primeiro programa do mundo, né? Sim. Até 2001, foi quando eu entrei, tinha a UFA, e a PUC começando. Pois é, talvez por isso, mas eu acho que essas pessoas que fazem faculdade não eram o que a gente fazia, né? Então, era uma coisa que também não tem a ver com rumos, mas tinha uma coisa de desenvolvimento de pesquisa, de pesquisar, necessitar naturalmente de estudar. Né? Então, você via na escritura do projeto do Luiz, uma bicha foi assassinada na Isabel Dora, eu quero homenagear, é isso. Só que eles tinham que mandar imagens. Aí você vê o cara e você fala, pô, tá tudo aí. Tá tudo aí. O Rodovalho falou, eu vou brigar até esse trabalho entra. Rodovalho. Sabe, tem coisas muito lindas nesse caminho. Nesse ano também, a Tempo, o projeto da Tempo, nós chamamos de ajuntamento. Ela chamou 4 pessoas. O Rodrigo Pederneiras, para coreografar era o Rodrigo Pederneiras, a Margot, a Cícera, uma bailarina de lá, não me lembro uma outra bailarina de lá, e uma artista plástica que trabalhava com barro. Ela apresentou tal, realmente era muito elaborado o projeto dela. Ela veio falar comigo depois, ela falou, olha, eu precisava testar porque eu ia passar a vida querendo fazer isso, mas eu nunca mais vou fazer tudo certo. Era isso que a gente queria.
as pessoas terem liberdade para pesquisar e criar. Não deu certo, não deu. Não existia isso. Ela não tinha que nem prestar conta de nada e nem era obrigada a fazer X apresentações. Falou, tudo bem, eu nunca mais vou fazer. Não aconteceu. Falei, tudo bem. Então era muito legal. Tem um registro que não, foi o ano que nem registro teve, ela está livre dessa. Mas ela é a capa aqui. Ela é a capa. Não ficou para a posteridade. Não ficou para a posteridade. Não era realmente um. E daí, né? Ninguém acerta sempre, né, gente? Então, eu comecei a perceber que, na verdade, eu criei estruturas para os artistas criarem, mais do que grandes conceitos ou conteúdos de dança, entende? Era mais assim. Hoje eu percebo, eu estou usando essas palavras que eu nunca usei por causa dos 2 anos que eu fiquei no Centro Cultural São Paulo. Eu lembro que eu cheguei no Centro Cultural São Paulo e eu falava que quero me aproximar dessa galera, o que eu faço? Eu sentava ali, desesperado, o que eu faço para conversar com ele, né? Eu falei, eles também aí com a gente. E é claro, isso aqui é um espaço público com segurança. Podia ser um estacionamento, um shopping, um supermercado. Quando eu entendi que as pessoas, é isso que elas querem, um espaço público onde elas podem estar com liberdade e segurança, porque geralmente você tem que escolher entre segurança e liberdade, né? Ali no Centro Cultural, não tem que ficar claro. Você não vai ser enquadrado. Não vai ser enquadrado. Tem banheiro limpo, tem água. Isso. Entende? Aí eu fiquei pensando, aprendi com eles ali, que era isso que era bacana de oferecer. E aí, eu fazendo isso daqui, eu falei, cara, eu acho que é isso, na hora que atende, ou Luiz, porque assim, eu podia ter perdido o emprego. Por quê? Porque eu não perguntei, era tudo estreia. Então eu não colocava essa faixa indicativa de idade. Se não fosse as 250 pessoas assistindo, tudo bailarino, eu estava fodida, completamente. Entende? Porque eu também não pensava em tudo, eu estava pensando nesse mundo do Malboro, entendeu? Eu lembro que eu até... Bom, enfim, falei, Luiz, você não falou 18 anos. Tem 18 anos, o que você está falando? Mas eu lembro também dele falar numa entrevista, olha, eu criava, ele criava com a Patrícia Werneck, né? Eles eram casados, né? Ele falou, a gente fazia as coreografias. Agora, dessa vez, como o aluguel estava pago, eu deitava no chão da minha sala, estava pensando, dormia, acordava e esperava meu corpo mover a partir do que eu estava pensando. Ele falou, eu jamais faria isso se não tivesse uma força. Ele falou, foi virando até um método. Como é que meu corpo vai se mexer de tanto eu pensar nisso? Massa, né? É muito legal, né? Bom, aí tá, outra edição. Essa daí, 534 inscrições e tal. Já tinha muito mais produção teórica e produção artística no Brasil, claro, né? Nessa terceira edição, foi a primeira vez que a gente recebeu inscrição do Norte, em Macapá e Boa Vista, e do Centro-Oeste, em Cuiabá. O mapeamento contextual virou uma plataforma de apoio, assim, que durante muito tempo foi o mais citado em tese e tudo. Porque isso, não tinha literatura, todo mundo... Não, isso aí... Essa época já não, mas eu me lembro da época que eu comecei, só tinha livro da Laurence Luc, todo mundo andava eles falam, mas isso, né? Então já tinha muito mais produção teórica, muito mais produção, não sei, teórica e prática, e a base, ela dá uma visibilidade, uma existência política para além de 6 capitais do Brasil. E isso, para mim, era muito fundamental, assim, era muito importante. Seja porque os contextos eram mesmo desconhecidos ou porque eram menosprezados, mesmo quando você conhecia, né?
Então, a base de dados estava indo muito bem, era uma plataforma de apoio para estudo. Eu me lembro assim, que eu não me lembro, acho que foi o Ângelo e a Catarina. A gente quer dançar não sei onde. Eu estava na base de dados e sabia que grupos entrar em contato, que teatros existiam, que centros culturais existiam. Ligava, pedia pauta e ia. Como é que você fazia isso antes, sem rede social? Né? Esse mapeamento foi feito em todas as secções? Foi. Na última já não se... Ela era atualizada também a cada 2 anos e meio. Eles voltavam para... E escreviam textos, né, todos esses livros. Quem quiser assim, estudar, né, assim, tudo, porque assim, você sabe que cidade tinha política pública que não tinha. Porque a gente pensava assim, não, por que essa cidade assim, essa é assada? Aqui, vamos pensar, essa aqui tem festival, essa aqui tem faculdade, essa aqui não tem festival, essa aqui não tem faculdade, para tentar fechar um certo quebra-cabeça. Assim, né? Por que desse lugar é mais elaborado, mais completo, assim, né? Então, assim, essa plataforma, foi a Maria Veloso que me falou, que era a mais citada, porque é isso, né? E os artistas, era muito esse rolê de, então tá uma merda aqui, vou dançar, não sei aonde, Curitiba. Entrava lá, o que tem em Curitiba? E ia. Né? E era muito legal. Então, essa aposta na reunião de todo mundo, ficar 9 dias em São Paulo. Essa aposta eu não abri a mão. Foi incrível. E aí, como o César falou, lembra uma coisa de cada edição? Eu obedeço ele. Esse ano, eu me lembro que um dia eu fui no hotel. Não sei por quê, porque eu caí no hotel, né? Chegou uma fila no corredor. Eu digo, os bailarinos estão tudo em pé numa fila no corredor, na frente de um quarto específico. Sua coleguinha Cláudia Miller fez um dança-off e ela se apresentava um para um no banheiro do quarto dela. Então ela apresentava para você, e ficava aquela fila no corredor. Antes do Dança a Domicílio. Ela já era banheiro. dança no banheiro. Você vê que ela sempre gostou desse 1 para 1, né? O jogo de carta, o negócio dela é isso aqui, né? Então, essa foi demais. Aí eu não esperei na fila. Menos mal que era a Cláudia dançando para as pessoas. Podia ser coisa ruim. É bom lembrar que está sendo gravado, vai ter publicado depois, tá? No fim, as pessoas da dança são sérias. Defina conteúdo de dança para eu saber se ela estava fazendo conteúdo de dança no banheiro. Então, né? Ai, gente. Maravilhoso. E foi o ano também do cover do ABBA, então é isso que eu não foi pudesse o cover dizer. do Então, isso 2006, 2007, tinha uma coisa que o campo da dança estava discutindo, começando a falar de processo, e aí a 2006, gente... 2007 combina com a primeira edição da Dança. Olha, Que foi aprovada em 2005, e a primeira em 2006, e a primeira edição acontece a partir do começo do ano de 2007. olha, que legal. Enfim, aí tinha esse rolê do processo, e a gente se preocupava, como é que a gente explica para o público, então, que isso é um processo, é uma fase, né? Que já podia vir qualquer coisa, agora, então, estava liberado o processo. Então, tinha essas preocupações. Qual que era o tempo da bolsa? Assim, tinha... 6 meses. 6 meses. 6 meses. Vou aqui correr, senão a gente vai ficar até não sei que horas. Tinha uma coisa que eu... olha aqui, vamos dar mais vinho para a TT. Aqui é ad infinito. Tem que ver quanto o cartão de memória aguenta. Exatamente, e as pessoas também. Comida tem. Aí eu comecei a relendo, a ver que na sinopse apareciam coisas, por exemplo, o corpo feminino, mais questões de gênero. Começava assim, que não tinha, tirando o Luiz, que é o concura, assim, geralmente eram matérias da própria dança, assim, sabe?
eu tinha um artista do Ceará, o Graco, que tinha uma pesquisa com a loucura, e ele falava, a pesquisa de uma coisa muito Foucault, começa essa coisa era de citar Foucault, depois Deleuze, depois não sei o quê, mas ele até foi um pouco antes disso, e começa a ter assim, consultoria dentro das fichas técnicas que eu fui lá. Esse cara, por exemplo, tinha uma consultoria psicanalítica, outro, porque não tinha antes, era iluminador, figurinista, isso aqui, né? Eu comecei a reparar nisso, na época, eu não sei se eu reparei. E, por exemplo, a Letícia Sequito, que fez um trabalho incrível, disseram que eu era japonesa, e o do Rumos e eu disse. Então a gente começa a ver umas pesquisas mais continuadas, uma que é a consequência da outra e blá blá blá. Foi esse ano, não, já foi em 2009, que foi um número grande de inscritos, mais de 500, e que a gente decidiu radicalizar um pouquinho, não como alemão radicaliza, que chamaria Mostra de Processos Artísticos mesmo. E a gente propôs que cada artista criasse e tivesse um blog, um tipo de caderno de artista, para ficar bem definido a coisa do processo, da criação, de formas de criar, de modos de criar. E a Cecília Salles, a gente convidou ela ajudava, apoiava, mantinha, conversava, discutia. E eu não sei se os blogs ainda estão acessíveis no site do Itaú Cultural, mas tinha coisa muito legal. Também chamamos a Christine Greiner, da mesma maneira que a Cecília Salles, apoiando os artistas, a Christine Greiner para fazer isso com os pesquisadores, porque tinha alguns que eram bem frágeis em relação a outros, tanto que no primeiro, o editor da área de comunicação falou: esse texto não dá para saber. É muito ruim, muito fraco, muito fraco. Eu digo, gente, isso é um panorama do Brasil. Esse cara é professor da universidade. Tem que sair. Como é que eu vou explicar que saiu de todo lugar menos desse aqui? Vai sair, e isso faz parte do diagnóstico. E aí também chamamos a Christine Greiner um pouco para discutir isso e atualizar o que a gente está levantando. Tem que atualizar o que a gente levanta, tem que levantar outras coisas, tudo isso, né? O PROAC entra, assim, nesse momento começa o Dança Se Move, Mobilização Dança. Porque assim, já tinha alguns apoios, mas a dança não acessava. Não acessava. A lei municipal, não fazia. Começa a fazer uma das leituras possíveis, através do da pesquisadora, que tem a ver com dança se move e mobilização dança. Porque a gente, os pesquisadores entrevistavam, eles nem sabiam que existia apoio. Eu tinha uma coisa de classe mais frágil, que esses movimentos ajudaram muito, né? Na Secretaria de Estado, né, o PROAC, ele começa a incentivar a pesquisa e criação, mas a principal política, entre muitas aspas, foi a São Paulo Cultura de Dança, nesse biênio. E que deu toda aquela confusão que vocês sabem que deu, toda aquela revolta, a classe se organizou, vai falar, vai reclamar e vai propor coisas, não é ouvir, né? E segue o baile, né? E, além desses dois movimentos de dança, começa a ter mostras, por exemplo, a Adriana Greco tinha duas, o Teorema e o Festival Contemporâneo, né? O Sandro Borelli Cazu, o Espaço Cariri da Sofia, Crisantempo. Então começa a ter mostras, né? As terças de dança. Eu lembro do vídeo que eu demorei 6 meses com as terças de dança. E também tinha uma vontade muito grande que a gente conseguisse conversar coletivamente, criticamente sobre os trabalhos. Então, que nem aqui, estavam só as pessoas do mundo. O Teorema tinha um pouco isso, né? Tinha, a Fabiana também, né? Que era a consultora. Então, por exemplo, de manhã, o café acabava às 10, lá pelas 11 já tinha a primeira coisa no Itaú,
que era para a gente conversar coletivamente, criticamente, sobre os trabalhos dele, porque era só nós, não era aberto ao público, não sei o que. É difícil. Assim, uma conversa coletiva, o medo de magoar um outro, era bem difícil. Tanto que a gente tentou, esse ano, eles se reuniam de manhã com o André Lepec, o Alejandro, a Cris Greiner e o Marcelo Berger. Cada noite, dois se apresentavam e se discutia no outro dia, né? Mas tinha que puxar, assim, acabava falando mais do André Lepec, mais entendeu? Porque isso daí foi uma das poucas coisas que acho que leva tempo mesmo. Aí a quinta edição, última, para eu parar de falar, foi a primeira vez que os 27, a inscrição dos 27 estados, precisavam 5 edições, precisavam 15 anos. E foram 31 selecionados. E nesse ano a gente teve 2012 e 14. E 12 e 14. A gente já veio, modificou, estava na hora de se atualizar, 4 carteiras. O Dança para Criança, o Ayrton Tomazoni de Porto Alegre ganhou, a Kênia Dias com 3 artistas de BH também, Balagan Dança, o João Vicente de Manaus, João Vicente e Silvia Lage de Tocantins. Tinha a carteira de desenvolvimento de pesquisa, que é desde o começo, né? Tem várias pessoas que vocês conhecem e outras. Formadores de dança, que foi incrível. Eram pessoas que nem o Erivelto Martins, sabe o Martins? Não, o Erivelto Piano. Aquele cara levava a dança sozinho, né? Em São Luís do Maranhão. Sozinho. Então a gente fazia um festival que eu me lembro de estar numa mesa assim com ele. Falava, cara, você não pode chegar na Caixa Econômica com isso, você tem que ter isso, assim, um boteco. O cara, ele conseguia tudo porque ele tinha a Cíntia Sepequera, o pessoal, né, a Cíntia, que tinha um programa de televisão. A Cíntia era muito conhecida, que era uma drag, né, uma drag. Era muito conhecida, tinha esse programa, então ele era recebido nos lugares. Mas, claro, o cara não sabia fazer gestão, produção, óbvio que não sabia, por que ele saberia, né? E a gente ajudava o Marcelo Edwin, eu, todo mundo. E ele foi contemplado como formador, porque não era formador só professores, né? Se quiser ela Monteiro, Keizeta, né? Era tipo assim, porque o cara, criou um festival, chamava a gente para dar o que esse cara fez. E foi incrível, incrível. Ele em São Paulo, vendo aquele mundo, foi uma das emoções que eu digo que eu sei padre, que o Erivelto é uma delas. O João Fernando do Amazonas, daquele casarão de ideias, também foi muito bacana. A Adriana Greg ganhou formadora por caso das mostras também. E a última carteira era a residência para criação, que a Clarice, por exemplo, então a Clarice, a Paula Pi, na época, né? O Elisson Bulhões de Maranhão, a Beatriz Sano, Glacial Magalhães, não lembro dele, do Ceará. E esse não saiu livro, mas tem um e-book na internet que você pode ver entrevista com todos. E vale a pena algumas delas. Hoje eu até vi um pedacinho da Duel das Conservas de Recife, achei muito massa, assim. Bom, eu não falei de conteúdo de dança e nem de definição, por quê? Por culpa do Humus Dança, porque cada edição ampliava meu conceito do que é dança contemporânea e o que é conteúdo de dança. Então não dá, cara, é muito arregaçado. Não dá. Eu não consigo dizer, porque eu não dá para pensar nesses termos com essa diversidade. Se eu tivesse que resumir assim, eu diria, a dança cria corpos. É o que eu digo, a dança cria corpos, porque eram tantos corpos. É uma mini definição que eu acho que eu posso falar. Nayá quer falar? Como foi para você? Olha, você falou da primeira e da segunda edição e eu até fiquei na dúvida se eu estava na primeira e um pouco da segunda, ou se tinham alguns artistas que começaram as suas pesquisas na primeira edição e continuaram na segunda. Tem alguns que se repetiram, Wagner de uma vez, a Marta Soares mais de uma vez.
próprio Luiz também, ele estava na primeira. Ele estava na primeira com a Patrícia Werneck. É. Mas ele ainda era um homem cis. Então foi só na primeira edição. Exato. E eu fiquei pensando na questão do mapeamento, né? Como para mim era muito. Eu sentia que eram duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, a mostra dos artistas e o mapeamento, né? E as duas coisas grandes, né? E eu cheguei, o projeto estava montado, né? Eu cheguei para ser Vai executar pra estagiária. gente, E tava, assim, a impressão que eu tenho pensando, né, sobre... Era uma coisa muito estruturada, muito organizada, já estava muito pensado, muito... Né? Então, eu lembro de chegar e falar, bom, agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer aquilo, a gente vai selecionar os artistas, agora a gente vai ver isso aqui, e eu ia contactando, né? Então, tinha toda uma coisa muito estruturada, assim, né? Uhum. A coisa do mapeamento, para mim, foi uma das coisas mais loucas, assim, porque era um trabalho insano, né? As pesquisadoras, as mapeadoras, elas iam com um papel, né? E voltaram cada uma com uma caixa, assim, de papel, com as fichas anotadas, né? Tudo. E aí uma parte do meu trabalho foi inserir essas coisas no computador. Eu não lembrava disso. Então eu li tudo. Olha só, vamos catar na Yara. Na época eu era aluna do curso de Artes do Corpo, então para mim foi uma aula, né? Assim, uma de conhecer a dança do Brasil toda, né? Através das pesquisas de cada uma, e foi muito impressionante, assim. Uma coisa que eu lembro muito e que eu falo até hoje, assim, sei lá, quantas fichas chegaram de quantas pessoas, e eu falo, acho que não tem uma ficha que não tem o nome do Clausiana. É impressionante, assim, como é... É da referência. Muito, e em qualquer parte do Brasil, né? No sul, no Rio, não tinha, assim. Provavelmente no norte não, estou brincando, porque, meu Deus, como é diferente. É muito... E a gente vai aprendendo coisas sobre o Brasil muito loucas, porque, por exemplo, a única política cultural que a Lei Rouanet, que não dá para chamar de política cultural, é uma lei de incentivos, não é política, não tem incentivo, mas, ok. O Amazonas não existe porque é zona franca. Você vai aprendendo de fato sobre o Brasil, sabe? E quando eu realmente cheguei mais na região norte, foi só, assim, conversar mesmo com os grupos do sul, foi no Ramos Teatro, que foi maravilhoso. Teatro, que foi só 6, 8 anos depois da mudança. Quando eu falava, agora você vai fazer um teatro, me dá 3 anos. Eu preciso aprender, vou me matar, não dá nem para namorar, não nada, pelo amor de Deus, me dá 3 anos me deu. Me deram lá. Foi incrível fazer o Ramos Teatro. E quando existia a Rede Teatro da Floresta, que a Vlad Lima, de Belém, criou. Então, chegando nessa rede, eu já estava no teatro da região norte. Né? E o Chico, que é um cara de Porto Velho, ele falou, senta aqui comigo. Sabe o que é custo amazônico? Ele falou, ele tinha tudo para dizer. Ele falou, custo amazônico é quanto custa as passagens para nós. Nós não vamos de nenhuma capital da região norte para nenhuma capital da região norte sem antes ir para Brasília, ou Rio. Morar no eixo. Você sabe quanto isso custa? Dentro do Amazonas, a quantidade de cidades que não tem estrada, que são dias no Barlan, chama custo amazônico. E a Funarte era assim, mais ou menos assim a proporção.
Sul ganhava 300 juros. Teste Sul, sabe? Aí, Centro-Oeste, 220. A região Norte era 120. Que era a região que mais precisava. No sentido de ter as mesmas condições da do Sul. Não era para dar mais, porque é mais pobre. Estou dando as mesmas condições. Eu lembro do Chico me mostrando isso, eu fui falar aqui no Saron. Eu falei, Saron, é o seguinte, tem que ter mais dinheiro para a região Norte para eles terem as mesmas condições. Ele falou, é verdade. E ainda pediu um levantamento de algumas cidades do Centro-Oeste, como Tocantins, algumas cidades assim, para ver se também era muito difícil. E a gente, pela primeira vez, um rumo, que foi anunciado, deu mais dinheiro para a região Norte e para a região Centro-Oeste. Que era absolutamente o contrário do que as cidades faziam. Porque eu escutava as pessoas. O Luciano, não me lembro quando começou. Não, que foi essa diferença de entender que os custos eram diferentes, só por curiosidade. Você está perguntando o ano? É o ano. Eu acho que eu comecei com o teatro lá por 2010. Não, 2010 não, eu saí antes, não, 2009, 2010. Só teve uma edição. Foi maravilhoso. 15 anos. É triste. Eu acho que eu errei, faz uns 10 anos no teatro. Foi incrível. E aí a opção foi completamente outra. Foi, não espetáculo nem nada, mas era, e não só a bolsa de estudos. Então, para fazer relação entre grupos do Brasil. Então, por exemplo, eu me lembro do Nós Aqui Outra Vez, de Porto Alegre, que queria muito estudar com um grupo do Rio, não lembro qual. Então, eles ficavam um tempo na sede do grupo do Rio e depois o outro vinha para cá. Ou, por exemplo, a Companhia Brasileira de Teatro queria trabalhar com Espanca. Então, era isso, era a troca de tecnologia ou de não sei o quê, era esse o mundo. Foi incrível, foi incrível. E eu me lembro que os caras eram bem doidos. Liga o gerente do hotel lá, que assim, é o seguinte, os hóspedes estão falando que eles estão fumando maconha demais. Aí, é da sala vermelha do Itaú Cultural, onde a gente tem que conversar com vocês. Vocês vão ter que fumar menos maconha, fumar mais fora. Gente, todo mundo riu junto. E aí eles vinham me dizer que eles estavam começando a colocar o colchão na porta, que eu não precisava me preocupar. Olha que cara de pau! A cara de pau da galera, gente. Mas era assim. Eu me lembro da Léo Gluck. Ela fez um intercâmbio com um grupo de Florianópolis, Curitiba. O Erro Grupo. E o Erro Grupo que eram os Dinos. A gente Já sabia tudo. Aí, eu já depois de 5 anos, parece que casou, prescreve. Então, prescreveu. E aí, por acaso, eu cheguei no hotel, estava a Léo Gluck fazia assim, bah, mas não tem, que boa em São Paulo. O que é isso? Queriam cobrar mais dela por causa da maquiagem pesada, porque ela é trans. Queriam cobrar mais dela. Ela falava, bah, mas não tem, que boa, que é Cândida, água sanitária. Tem que boa, não vou pagar. Mas eu me lembro de uma coisa muito linda também, que tinha um grupo de Alta Floresta, a última escola, de Alta Floresta, interior do Mato Grosso, que queria ser dirigido por um diretor de Brasília. Ok. Na hora, você não tinha o que apresentar, porque era a troca de tecnologia, mas eram tão lindas as apresentações, porque eram muito criativas as apresentações, inclusive dos conflitos. Eles eram criativos para apresentar, não era só uma conversa como nós estamos fazendo, era muito massa. E essa galera de Alta Floresta chegou com um mapa do Brasil, esse que vem em Farol. Falou, ó, a gente é daqui, não tem no mapa. Isso é uma cidade, dormitório, criada na ditadura militar, para ter olho para, como é que chama? As guerrilhas na Amazônia. Não tem uma árvore.
Eles devastaram. E aí, quando acabou o Rumos, eles foram se despedir de mim e falaram, olha, a gente fez uma conta, eles tinham um festival. A gente fez uma conta, eram 24 grupos, eram 12 encontros, 24 grupos. Eles fez uma conta, o tempo que demoraria se a gente estivesse em Alta Floresta para conhecer 23 grupos, eles eram 20. Ele fez uma conta que demoraria uns 30 minutos. Eu falei, cara, estamos fazendo uma coisa séria. Ficou gente, tem um que estuda com Thor, o outro dança com a Lia. Aí, né, e todos os atores e atrizes falaram assim, a gente vai de graça para essa Alta Floresta para o festival de vocês. Começou a efervescência do festival de Alta Floresta, a galera ia sem caixa, sem nada. Encontro. É isso. Aberto para pergunta para amanhã. Oi? Já Tipo, deu. então a gente encerra oficialmente, só para poder encerrar também aqui, pode se ligar. Não, eu já agradeci para o próximo vídeo. Sim, sem A dúvida. gente agradece muito a sua fala. Essa história toda que você trouxe do mundo. Estava nervosa nessa. Eu não vou falar de conteúdo. Mas eu acho que tem muito sobre o conteúdo de dança que você está trazendo. Assim. E pensando, né, que criar contexto para pesquisa, criar encontros e redes de trocas é possibilitar que a gente esteja pensando dança e pesquisando dança, e isso faz com que a gente gere, né, vá caminhando com a dança no tempo. Assim. Então, Sim. sei lá, estou lembrando das coisas que eu assisti no Rumos, da quantidade de coisas que os editais comentaram de pesquisa, dos encontros com parceiros aqui, o quanto isso gera de pensamento sobre dança, isso eu acho que a gente está gerando um conteúdo de dança, assim, né? Esse lugar de não pensar a dança parada no tempo, né? Super. Não pensar uma dança fixa, assim. Minha sensação é que foi o capítulo 1 com a Sônia, porque ela para num recorte de tempo Certo. e eu sinto que falta a parte 2, assim, é minha impressão escutando, assim. Fica Aí a meu tua Deus. geração que vai contar. Não, eu acho que tem que ser. Porque quando você faz esse recorte, olhando para esses conteúdos e para todo esse movimento, tem muita coisa que separa no 2012. 2012. A gente tem 13 anos quando a gente senta aqui para falar de conteúdos de dança como interrogação, que muita coisa do que foi construído por esse caminho, que não é só o Rumos, Claro. e passa pelos PROACs, pelo que a Cacá falou, dos fomentos, e dos movimentos políticos, e dos movimentos, como a dança muda, e como a dança se observa nessa mudança, porque quando você começa a citar os novos nomes, que são a geração que a gente convive, troca, senta, a Clá que tá aqui, a Bia, e aí eu fico muito curiosa de te ouvir nesse... Não precisamos chegar em 2025, que é o ano que vem, mas pode chegar em 2023, porque tem uma mudança de quem viu isso como se transformar em política pública, viu isso sendo reivindicado por diferentes setores, e essas pessoas que reivindicam também estão no centro da construção da política. E aí isso tem um novo pensamento dos conteúdos de dança. E por isso que eu falo que eu acho que é a parte 1. Eu acho que 2014, 13, 14 são anos-chave, inclusive, para um questionamento dessas políticas públicas, né, da Lei de Fomento à Dança, que tinha 7 anos, mais ou menos, nesse período, e que gera uma reflexão sobre o que é pesquisa em dança, o que é dança contemporânea, tudo a partir desse momento. Assim. Né? É o momento que o Brasil vira de ponta cabeça em 2013, né? Assim, e a gente, assim, para fora da discussão de dança, né? Acho que politicamente a gente enxerga o Brasil que estava lá o tempo todo, mas parecia que não estava.
para algumas pessoas. Então, assim, viram... isso que eu falo, parecia. Sim. É uma impressão muito parcial. Mas acho que algo se transforma mesmo em 2013. E a gente, em 2000 e... Começa a se transformar. É como é em 2016 o golpe. Sim. E aí a gente está em 2024. Eu acho que a gente tem um recorte de olhar que já olha para 2013, 2014 e essas coisas, e começa a entender que o Pérfida passou nos anos pandêmicos, que questiona o que é conteúdo de dança, assim, que, por isso que eu falo, para mim é uma sensação, é do tipo, vamos cortar aqui, esperem os próximos capítulos. Mas aí tem que ser construído junto, assim, eu não seria capaz, mas é uma conversa muito legal, a Cacá falou, acompanha isso, porque eu lembro que eu fiquei até um tempo, não sei, então, até se assistir dança, assim, foi um encantamento mesmo, sabe? Não que eu não... O próprio Rumos muda, né, depois também. É isso que... Então, O próprio Rumos muda, o próprio Centro Cultural muda, tudo, e você passou por essas na mudanças. próxima semana. Venha terça-feira que vem. Mas é isso, é só Quem é por... terça-feira? O Christian? O Alejandro. É por isso, então, convidem, assim, para o gente, próximo então, vídeo. Na Que semana que vem, terça-feira, teremos um próximo vídeo, um próximo encontro com a Alejandra Médio, um bom papo, vinhos e comida. Obrigado.